Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, a mais um vídeo, ao nosso podcast, mais um episódio aqui do podcast. E o tema de hoje, antes de começar ele, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem ou conhece alguém que tenha entre 50 e 60 anos e deseja se aposentar? Está achando que tudo ficou perdido com a reforma da Previdência, né? Que agora vai ser necessário trabalhar aí até os 65 anos de idade, se for um homem, ou a mulher até 61 anos e meio, a regra do ano de 2022. Na verdade, você consegue aposentar antes do que isso, aí com a idade de 50, 60 anos, por uma regra de transição, o pedágio de 50%. Então, vem comigo que eu vou te explicar o que é isso. Então, a reforma da Previdência aprovou 4 regras de transição. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o pedágio de 50%. Antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se quer ficar por dentro dos seus direitos trabalhistas e previdenciários, se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o seu comentário com a sua dúvida, né, ou a sua sugestão de pauta, de conteúdo, que a gente vai gravar novos vídeos. Então vamos lá, voltando aqui para a situação. A reforma da Previdência aprovou 4 regras de transição e o vídeo de hoje é sobre o pedágio de 50%. Como que funciona? Com a reforma, a gente não tem mais, né, na regra geral, a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma regra antiga, que exigia para o homem 35 anos de contribuição e para a mulher 30 anos de contribuição. Então, o que acontece? Essa regra ela continua valendo parcialmente para quem não completou os 35 anos de idade, se homem, ou os 35 anos de tempo de contribuição, se homem, ou 30 anos de tempo de contribuição se mulher, até a entrada em vigor da reforma da Previdência, tá bom? Então, essas regras, elas basicamente deixaram de existir. O que o governo fez para que quem estava próximo de aposentar não ficasse tão prejudicado? Instituiu um pedágio de 50% para quem faltava apenas 2 anos para a aposentadoria. Então, vamos aqui para um exemplo. Vou fazer um cálculo exato para ficar simples de entender. O homem, que já tinha 33 anos de contribuição, ele vai precisar pagar um pedágio de 50%. Então, 50% de 2 é 1. Então, ele vai ter um tempo adicional aí de mais 1 ano. Então, em vez de trabalhar mais 2 anos para completar os 35 anos de tempo de contribuição, ele vai precisar trabalhar mais 3 anos e, com isso, completar os 36 anos de tempo de contribuição, tá certo? O mesmo vale para a mulher. Ela tinha 28 anos quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Faltavam 2 anos, 50% mais 1. Então, em vez de trabalhar 2, ela trabalha 3. Em vez de completar 30 anos de tempo de contribuição, ela precisa completar 31 anos de tempo de contribuição. Isso aconteceu recentemente aqui no escritório, a gente aplicou essa regra para um senhor, um segurado, que queria aposentar, né, por tempo de contribuição ainda, aproveitando as regras antigas. Ele não podia, porque ele tinha 34 anos de tempo de contribuição quando entrou em vigor a reforma da Previdência, tá bom? Vou botando aqui valores aproximados para a gente não ficar com os números muito quebrados. Então, ele teve que trabalhar mais 6 meses até conseguir atingir o tempo de contribuição e, com isso, pôde se aposentar aí nessa regra do pedágio de 50%. O que é bastante vantajoso, ou pelo menos costuma ser bastante vantajoso, né? Quando a gente fala em valores de aposentadoria, em regra, essa regra é vantajosa, tá bom? Mas, para ter certeza disso, a gente precisa fazer os cálculos do valor do benefício, da renda mensal inicial, né? Que é a RMI. É o primeiro valor de benefício que o segurado vai receber quando ele tem direito, aí, quando ele consegue ter o seu pedido de aposentadoria aprovado. Então, como funciona? Após a reforma da Previdência, o INSS leva em consideração todas as contribuições feitas para o sistema previdenciário, né, a partir de julho de 94, e faz uma média simples disso. Você conseguindo se enquadrar ali no pedágio de 50%, a gente consegue descartar 20% das menores contribuições. Então, veja como que isso pode ser muito benéfico e favorecer bastante o segurado, né, e conseguir elevar o valor da aposentadoria. Agora, é um momento de atenção. Nessa regra, a gente tem a aplicação do fator previdenciário.
Com uma pessoa na faixa etária de 50 a 60 anos, é muito provável, tá bom? Não vou dizer que é sempre, mas é muito provável que o fator previdenciário faça cair um pouco o valor da sua aposentadoria. Então, eu volto a dizer, para você ter certeza se vale a pena se enquadrar na regra 50%, na regra de pedágio de 50%, se aposentar aí ainda antes dos 65 anos, ou se é melhor esperar os 65 anos, é necessário fazer os cálculos. E é uma questão muito pessoal, né? Aqui a gente recebe no escritório todo dia pessoas que querem simplesmente conseguir se aposentar e não importa qual o valor. Então, para elas, se receber um salário mínimo já está valendo a pena. Outras pessoas querem aposentar com o maior valor do benefício possível, não importando para elas que precisem trabalhar alguns anos a mais. Tá certo? Então, isso é uma questão muito pessoal. Então, vamos recapitular tudo aqui mais uma vez. A reforma da Previdência trouxe 4 regras de transição. São basicamente regras para não prejudicar tanto quem já estava no sistema previdenciário e para quem já estava próximo da aposentadoria. Na regra do vídeo de hoje, a gente está falando do pedágio 50%, que obriga aquelas pessoas, tanto homem quanto mulher, que faltavam apenas 2 anos para a aposentadoria em relação ao tempo de contribuição. Então, a mulher que já tinha contribuído pelo menos 28 anos de contribuição e o homem que já tinha pelo menos 33 anos de contribuição podem se aproveitar dessa regra pagando um pedágio extra, né? Então, além do tempo que faltava, mais 50% desse tempo. Então, se faltavam 2 anos para completar o tempo de 35 para o homem ou de 30 para a mulher, mais 1 ano aí no pedágio. Em regra, essa forma de aposentadoria é mais vantajosa porque a gente consegue excluir 20% das menores contribuições. Por outro lado, nesse caso, a gente vai ter a aplicação do fator previdenciário, que considerando essa idade, normalmente esse fator previdenciário reduz o valor da aposentadoria. Tá bom? Então, por hoje era isso. Se você tem dúvidas, volto a dizer, deixe aí no comentário que a gente vai gravar novos vídeos esclarecendo essas dúvidas e também responder vocês. Se tem alguma sugestão de pauta, pode colocar nos comentários também.